Papai e mamãe que estiver com criança aí, segura a criançada aí, não deixa a criançada ficar se movimentando, tá? Segura ela aí junto com você na cadeira. Ok. Vamos lá então. Irmãos, a aula de hoje é por deveras empolgante, muito empolgante. Nós vamos hoje falar sobre o arrebatamento da igreja. E acredito que hoje e na próxima quarta-feira nós estaremos falando só sobre o arrebatamento da igreja. Vocês podem ficar à vontade para perguntar. Eu sei que tem muita dúvida a respeito do arrebatamento da igreja. Eu acredito que eu consigo responder as perguntas de vocês. O que eu não consegui, vocês me perdoem. Agora tem uma pergunta que eu não vou conseguir responder de maneira alguma, que é: quando é que vai ser o arrebatamento? Então essa resposta, irmãos, eu não tenho, tá? Sei que vai ser logo, né? Vai ser próximo, está muito perto, mas eu não sei quando vai ser. Na verdade, eu tinha anotado a minha agenda, mas eu perdi a agenda. Então, irmãos, eu esqueci a data, tá? Vamos lá, então. Na última aula, nós terminamos falando sobre a igreja de Laodiceia. Então, a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, é a última das 7 igrejas. E nós vimos, no estudo das igrejas, que cada igreja, ela existiu de fato e de verdade, ela viveu aquelas condições que estão descritas na carta, mas cada uma daquelas igrejas, elas falam de um período que a igreja do Senhor Jesus Cristo viveria em toda a sua história, né? Desde o seu nascimento, lá em Atos capítulo 2, lá no Pentecostes, até o arrebatamento. A igreja de Laodiceia, que é a última das 7 igrejas, fala do período que nós estamos vivendo, e nós tivemos uma aula só sobre a igreja de Laodiceia. Agora, irmãos, nós vamos começar no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, e aqui vai começar a falar sobre o arrebatamento. Pode colocar aí, Ricardo, por favor. Irmãos, vamos ler esse texto aqui. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque eu vou ler além desse versículo que eu coloquei aí, Apocalipse. Aí no telão só está o 4:1, mas eu vou lendo aqui. Irmãos, presta bastante atenção nesse texto aqui. Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, me disse: sobe para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal.
No centro, ao redor do trono, havia 4 seres cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ok, só até aí tá bom. Nós vamos focar, irmãos, no versículo 1, para nós entendermos aqui algumas coisas. O versículo 1, ele diz assim, olha: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Irmãos, aqui João foi arrebatado ao céu. Até esse momento em que ele estava tendo as visões, aquela visão do Senhor Jesus Cristo glorificado, e estava escrevendo aquilo que o Senhor Jesus mandou que ele escrevesse, que era aquelas cartas às 7 igrejas, João estava na ilha de Patmos. Ele estava lá. E ali, no local da ilha onde ele estava, ele viu o Senhor Jesus glorificado. Enfim, nós já vimos essa aula. Mas agora, irmãos, muda de figura. Agora a coisa é outra. João agora é arrebatado ao céu. Repara que no versículo 2, ele fala assim, olha, versículo 2, primeiro, no finalzinho do versículo 1, né, aquela voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá. Então ele subiu para o céu, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele assentado alguém. Imediatamente, no momento que ele ouviu a voz, ele foi arrebatado para o céu. Agora ele já não mais está na terra, agora ele está no céu. E quando ele viu, ele olhou, e ele estava diante do trono de Deus. As visões que ele passa a ter agora aqui, aquilo que ele passa a ver, irmãos, ele está vendo no céu, tá? Agora ele está vendo no céu. Ele vai ver coisas na terra também. Do céu ele vê coisas acontecendo na terra. Mas agora, nesse trecho, ele está ali no céu, diante do trono de Deus, tá? Pode colocar o próximo slide? Vamos colocar algumas coisas aqui, irmãos. O versículo 1 começa dizendo assim: depois destas coisas. No finalzinho do versículo 1, ele diz assim, olha: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Repete comigo: depois dessas coisas. Depois dessas coisas. Por que eu estou insistindo aqui, irmãos? Porque aqui vocês vão entender algo muito importante sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer depois do tempo da igreja. Estão entendendo? Ou seja, nós viemos lá nas igrejas, nas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Agora Jesus fala assim para ele, ele escreve: depois dessas coisas. Depois de que coisas? Depois de que coisas, irmãos? Ele estava escrevendo as cartas. Aí ele fala: depois dessas coisas. Que coisas? Depois das coisas que ele estava vendo, depois das coisas que ele estava escrevendo ali. Aí, olha o que Jesus fala para ele. Jesus fala assim: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha só, o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, irmãos, o que deve acontecer depois do tempo da igreja. Estão entendendo?
tudo o que vai acontecer agora, a partir do capítulo 4 de Apocalipse para frente, até o final, acontece depois do tempo da igreja. Não acontece antes, não acontece durante, mas acontece depois. Olha, eu grifei ali ainda, olha, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então tudo o que ele vai ver agora, vai acontecer depois do tempo da igreja. Estão entendendo? Depois disso aqui, olha só, lá no capítulo 6, vocês vão ver aqui, do versículo 1 até o versículo 8, ele vai abrir 4 selos. Então, o primeiro selo, aqui fala, nós não vamos entrar a fundo nos selos agora, porque nós vamos ter uma aula específica sobre eles, mas eu quero falar aqui uma coisa para vocês. O primeiro selo fala do anticristo, o anticristo se manifestando. O segundo selo, ele fala sobre guerra. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. O terceiro selo fala sobre uma crise econômico-financeira mundial. O quarto selo fala sobre uma mortandade que vai assolar toda a terra. Aonde está descrito esses selos? No capítulo 6, depois do tempo da igreja, irmãos. Irmãos, vocês vão ver, estudando Apocalipse, várias teorias que dizem, por exemplo, que primeiro, uma teoria que diz que não tem arrebatamento. Nós vamos ver vários textos hoje falando sobre arrebatamento. Depois, uma teoria que diz que a igreja vai passar a grande tribulação aqui. Para mim, irmãos, isso nesse estudo fica muito claro, por causa dessa frase que o Senhor Jesus falou: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que coisa? As coisas da igreja, que João já estava vendo. Então, irmãos, com o arrebatamento da igreja, termina o tempo da igreja na terra. Agora, veja bem, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, a palavra igreja, ela aparece 20 vezes, do capítulo 1 até o capítulo 3, ela aparece 20 vezes. Do capítulo 4 até o capítulo 18, a palavra igreja não aparece nenhuma vez. Por quê? Porque na descrição desses eventos, do capítulo 4 ao 18, a igreja já não está mais na terra. Estão entendendo? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, que a Segunda Guerra Mundial, quem tem TV por assinatura em casa, TV por assinatura hoje está muito barato mesmo. Compensa colocar em casa, até mesmo para sair fora desses canais abertos. Mas quem tem TV por assinatura em casa, com certeza deve ter Discovery, ou um outro canal do Discovery lá, que é o History Channel. Sempre passa um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial lá. Então o título do documentário é Redescobrindo a Segunda Guerra Mundial. Quantos já viram esse documentário? Levanta a mão. Nossa, pouquíssima gente. Irmãos, olha, vocês tinham que ver esses documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. Quem tem em casa, é só procurar lá nesse canal, History Channel, que você vai encontrar. Redescobrindo a Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver assim, a fundo, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Uma vez alguém me falou que a Segunda Guerra Mundial foi a abertura de um dos selos do Apocalipse. Estão entendendo? Ou seja, se foi a abertura de um dos selos, então, essa tribulação, porque aqui já vai começar a grande tribulação, a igreja está aqui na terra. Irmãos, isso é balela, é conversa fiada. Jesus falou que o que aconteceria a partir do capítulo 4 seria depois das coisas da igreja. Ok? A palavra sobe para aqui, no finalzinho do versículo 1, suba para cá, na minha versão e na outra versão aqui está dizendo, sobe para aqui. Ela, profeticamente, ela fala sobre o arrebatamento da igreja, tá? Agora vamos ver mais textos e vamos ver mais coisas. Pode colocar, Ricardo, o próximo.
como é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Arrebatamento da igreja, irmãos, e diga-se de passagem, nós estamos falando sobre a igreja vencedora, tá? Nós vamos entrar numa parte ali que vai mostrar, que vai falar sobre o que é a igreja vencedora. E por que que a igreja vencedora, ela não passa pela grande tribulação. Só lembrando, irmãos, nas aulas sobre as igrejas, nós falamos muito isso, principalmente nas primeiras aulas. Nós batemos assim, doído mesmo, foi muito forte. No que nós conhecemos hoje como igreja, na verdade, vamos dizer assim, igreja, todo mundo que frequenta uma igreja, ou todo mundo que diz que é crente. Então, vamos considerar isso como igreja. Então, no meio da igreja, irmãos, nós chegamos a comentar que é muito provável, irmãos, assim, jogando por baixo, metade disso não vai subir no arrebatamento. Por quê? Porque são crentes que não têm uma vida de santidade, estão sempre se misturando com o pecado, são completamente instáveis, são pessoas que não têm a sua fé firmada no Senhor Jesus Cristo, e que dizem que crê no Senhor Jesus, mas na verdade vive como vive uma pessoa do mundo, qualquer. Ele faz as mesmas coisas, ele pratica as mesmas coisas, ele pensa as mesmas coisas, ele age da mesma forma. Estão entendendo? Nós podemos ver isso na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Nós temos uma outra parte da igreja, irmãos, que nós chamamos de a igreja vencedora. O que é a igreja vencedora, irmãos? A igreja vencedora são aqueles crentes fiéis e verdadeiros. Crentes que vivem uma vida de santidade, crentes que não andam no pecado, não andam na iniquidade, crentes que estão envolvidos com o reino de Deus, envolvidos com a obra de Deus, crentes que de fato têm uma vida que não é displicente com as práticas espirituais, oração, adoração, enfim, crentes que de fato têm uma intimidade com o Senhor Jesus. Então essa é a igreja vencedora. Nós vamos dar mais detalhes dela daqui a pouco. Então, quem é que vai ser arrebatado? A igreja vencedora. A outra igreja, essa casca da igreja, vamos dizer assim, essa igreja que parece que é crente, mas não é, então ela não vai ser arrebatada. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, irmãos, o tanto que isso é sério. Por exemplo, vocês estão ouvindo nos noticiários sobre a Jornada Mundial da Juventude, né? O Papa está aqui no Brasil agora, e lá no Rio de Janeiro. E lá na reunião, irmãos, então, pelo que eu vi lá no noticiário, vai ter lá uma cadeira onde o Papa vai ficar sentado, a parte onde vai ficar ali os instrumentos, o pessoal tocar, e dentre os shows que vão ter de bandas gospel, de bandas católicas, vai ter show do Luan Santana. Estão entendendo? Então assim, você vê, se alguém já ouviu as letras das músicas do Luan Santana, e então você vê, irmãos, que está tudo misturado o negócio. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Quantos estão entendendo, irmãos? Está tudo misturado, irmãos. Está tudo misturado. A igreja, irmãos, ela está completamente misturada com o mundo. Mas existe uma igreja que não se mistura com o mundo. Essa igreja que são chamados de radicais, que são radicais demais, quer ser mais santo do que os outros, quer ter um nível de santidade maior do que os outros. Estão entendendo? Mas essa igreja, ela está se guardando para o Senhor. Essa igreja é a igreja que será arrebatada. Estão entendendo? Essa é a igreja vencedora. Nós vamos ver mais sobre a igreja vencedora daqui a pouco. Então o arrebatamento, ele vai acontecer dessa forma. Os crentes vencedores que estão mortos, o que vai acontecer com eles? Eles vão ressuscitar. Então todo crente vencedor que morreu de qualquer forma, de causas naturais, de acidente, de uma enfermidade, de velhice, ele está sepultado, o corpo dele está na sepultura, mas a alma dele está com o Senhor Jesus. Então o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar, e ele ressuscita num corpo glorificado.
O que é o corpo glorificado? O corpo glorificado é um corpo novo que não mais está sujeito a deficiências físicas, não está mais sujeito à morte, não está mais sujeito a nenhuma enfermidade. Isso é o corpo glorificado. Mais para frente nós vamos falar também um pouco sobre o corpo glorificado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, fala sobre o corpo glorificado. Então, eles que estão mortos ressuscitam, recebem o corpo glorificado. Os crentes vencedores que estiverem vivos, eles vão ser transformados. Transformados de que forma? Eles vão receber o corpo glorificado. E todos serão reunidos e subirão para encontrar o Senhor Jesus nos ares. É assim que fala a palavra de Deus. Nós vamos ler os textos agora. Estão entendendo? Agora, todo esse processo, irmãos, vai acontecer num piscar de olhos. Pisca o olho para você ver. É nesse tempo aí, o tempo de você fechar e abrir o olho, é o tempo que vai acontecer isso. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, vai ser num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. É isso que vai acontecer durante o arrebatamento. Vamos ler alguns textos agora aqui, irmãos, que são muito importantes. Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41. Pode abrir lá em Mateus. Eu estou vendo muita gente anotando, então vai anotando esses textos aí. Esses aqui, irmãos, nós vamos ler cada um deles, tá? Todos esses textos aí que estão na tela. Oh, pode falar, perdão. Totalmente, muda totalmente. Ele não vai mais. Esse corpo glorificado, Rafael, ele não é mais um corpo terreno, ele é um corpo espiritual, entendeu? O corpo terreno é que tem a tendência e a atração ao pecado, mas o corpo glorificado não. A origem do corpo terreno é a terra, a origem do corpo glorificado é o céu, é um corpo espiritual, é o corpo que Jesus tem. Se você for ler lá em Romanos, no capítulo 6, lá fala assim, da mesma forma que Jesus morreu, foi ressuscitado, e ele não pode mais morrer, Jesus não pode mais morrer, nem se ele quisesse. Por causa de quê? Por causa do corpo que ele tem. É um corpo glorificado. Esse corpo não morre mais. O corpo sujeito à morte é esse corpo que nasce aqui da terra. Entendeu? Então o corpo glorificado ele não está mais sujeito à morte, nem que queira. Entendeu? É isso aí. Mateus 24, 40. Irmãos, eu ia pedir vocês para ler, mas como está gravando, eu vou ler aqui no microfone, que vai ficar melhor, tá? Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41. Olha só o que diz esse texto. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. O que está falando aqui? 2 homens estarão trabalhando no campo. Aí o arrebatamento acontece. Um vai, o outro fica. Por quê? Um era crente vencedor, o outro não era crente vencedor. Ou talvez nem crente era. Estão entendendo? O pastor está pregando na igreja. A igreja vai, o pastor fica. Vocês gostaram, né? O pastor está pregando na igreja. O pastor vai, a igreja também. Amém? Amém, irmãos? Vocês entenderam isso aí? Assim vai ser o arrebatamento. Eu tenho um filminho aqui, é muito, assim, ele é legal, é interessante, acho que é 30 segundos. É sobre o arrebatamento. Eu vou colocar ele aqui, para vocês terem uma ideia, eu acho que vai ser legal. Lucas 17, 34 a 36. Vamos olhar aí, Lucas 17. Copia o que está no pendrive
Aí vê se tem jeito de parar a gravação e depois continuar. Oi? Lucas 17, 34, 36. Então, olha o que o texto diz aqui. Ele fala assim: eu lhes digo, naquela noite, ó, isso aqui é Jesus falando, irmãos, ó. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra será deixada. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 54, vamos para lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 54. Quem quiser saber mais sobre o corpo glorificado antes da nossa aula, é só ler 1 Coríntios capítulo 15, tá? 50, ó. 1 Coríntios 15, 50. Ele fala assim, ó: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Olha para mim, irmãos. O contexto aqui que Paulo está falando sobre o corpo da ressurreição. O corpo que nós teremos quando nós ressuscitarmos, ou seja, o corpo glorificado. Então, ele já falou bastante aqui sobre o corpo glorificado. Aqui nesse versículo ele está falando o seguinte: irmãos, eu declaro uma coisa para vocês. Carne e sangue, irmãos, é isso aqui, ó, tá? É a sua carne, é o seu sangue. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele está dizendo, nem o que é perecível. O que é perecível? Bate a mão no peito, fala assim: essa carcaça aqui, ó. Essa carcaça aí é perecível, tá, irmãos? Você come demais, engorda, entendeu? Você machuca, fica cicatriz, e é perigoso morrer. Estão entendendo? Isso é perecível. Ele diz assim: nem o que é perecível, que é isso aqui, pode herdar o que é imperecível. Ele está explicando sobre o corpo glorificado. Vamos lá em frente, 51. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos. O dormir aqui é uma expressão que ele usa para se referir àqueles que morreram. Por que ele usa o termo dormir para aqueles crentes que já morreram? Porque diz que ele dorme, porque quem dorme, um momento vai acordar, sim ou não? Isso, irmãos, está falando sobre ressurreição. Irmãos, presta atenção: o crente, quando morre, o corpo dele vai para a sepultura, a alma dele vai para o Senhor Jesus Cristo. Ele vai ver o Senhor Jesus Cristo, ele vai estar com o Senhor Jesus Cristo completamente consciente. Ele sabe quem é, ele sabe onde está, ele sabe de onde veio, e ele sabe para onde iria se ele não tivesse recebido o Senhor Jesus. Estão entendendo? Só que ele está sem corpo, é só a alma lá. O corpo dele está na sepultura, sendo comido pela terra. Estão entendendo? Só que ele usa esse termo dormir. Por quê? Porque aquele corpo, mesmo que passe muitos anos e ele desapareça ali na terra, né? Ossos, cabelos e dentes não desaparecem, né? Ossos, cabelos, eles acham ossada aí de muitos mil anos, né? Mas um dia aquele corpo ali, mesmo que esteja faltando partes, ele vai ressuscitar. Vocês entenderam, irmãos? Irmãos, presta atenção: a morte para o cristão não deve ser motivo de tristeza e desespero, deve ser motivo de esperança, porque um dia ele vai ressuscitar. É claro, irmãos, que nós ficamos tristes por causa da separação, é lógico, isso é normal, estão entendendo? Mas nós temos uma esperança viva. Qual é a esperança viva? Aquele que partiu, eu vou encontrar com ele. Se ele morreu com o Senhor Jesus, crendo no Senhor Jesus, eu vou encontrar com ele um dia. Estão entendendo? Quando ele for ressuscitado. Quantos entenderam isso? Então, ele diz, 51, eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, que é o corpo, se revista da incorruptibilidade, que é o corpo glorificado, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ou seja, se ao recebermos o corpo glorificado não há mais possibilidade de morrer, então a morte não vai mais. A morte não vai mais. A morte não vai mais existir. Estão entendendo? A morte não vai mais existir. Ok? Último texto, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Oi, pode perguntar. Os que estão transformados aqui, vai ser um privilégio extraordinário, né? Ele não experimentou a morte, mas eles serão transformados, entendeu? Naquele momento do abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitam já no corpo glorificado. Os vivos são transformados, recebem o corpo glorificado. E aí vão ser arrebatados. Sim, seria nesse caso aqui, aqueles que serão arrebatados e aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento, você entendeu? Vai ser um privilégio fantástico, né? Para essas pessoas, né? Não experimentaram a morte, né? Oi? Se tiver? Perdão, se tiver vendo Fantástico? É verdade. Notícia no Fantástico, domingo. Milhares de pessoas sumiram. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Irmãos, uma vez, deixa eu dar um testemunho pessoal para vocês. Quando estava nos dias em que a nossa filha tinha morrido, tinha uns 20 dias isso aqui. Eu não sei se minha esposa vai lembrar desse detalhe, mas eu nunca esqueci disso. Nos primeiros dias a gente estava vivendo assim, alternando momentos de calma e momentos de muito choro, muita dor. Vocês podem imaginar. E eu me lembro que a minha esposa, eram umas 9 horas da noite, e ela estava sentada na cama, eu sentado do lado, e o Gabriel estava dormindo. O Gabriel tinha 4 aninhos, estava dormindo. E ela estava chorando muito, muito. E ela falou assim: o que mais me deixa desesperado é saber que eu nunca mais vou ver a minha filha. Irmãos, naquela hora, eu fiquei assim, indignado, não com ela, de maneira alguma. Eu fiquei indignado em pensar nessa possibilidade de nunca mais ver a minha filha. E na hora, irmãos, eu fui tão ousado na hora, porque eu não conhecia esse texto aqui, que nós vamos ler agora. Eu nunca tinha lido esse texto aqui, não sabia que esse texto existia na Bíblia. E naquele momento eu falei assim: não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que o sacrifício que Jesus fez na cruz não é capaz de me dar essa alegria de ver a minha filha novamente um dia, quando eu for para o céu. Aí, irmãos, eu peguei a Bíblia e abri, aleatoriamente, irmãos, assim, abri do nada, e caiu nesse texto aqui, ó. Olha que lindo esse texto, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ó, dormem aí de novo, quanto aos que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus,
o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, olha que palavra maravilhosa que Deus nos deu. Irmãos, depois desse dia, o meu coração tem uma esperança extraordinária. Aqueles familiares, irmãos, aquelas pessoas que partiram, e partiram crendo no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós, se continuarmos crendo no Senhor Jesus Cristo até o final da nossa vida, nós nos encontraremos com eles lá nos céus. Irmãos, pensa assim, o tanto que essa reunião nossa, por exemplo, quarta-feira, que tem Santa Ceia, né? Aí tem aquele lanchinho ali, a gente fica batendo papo, é muito gostoso, não é? Pensa, irmãos, a gente reunido lá no céu, conversando com pessoas que morreram há 20, 30, 40 anos, pessoas amadas, pessoas queridas. Pensa, irmãos, que coisa gloriosa que vai ser. Estão entendendo? Jovelino, você vai ver o seu irmão novamente. Jovelino perdeu um irmão, irmãos, há 2 semanas atrás. Ele partiu crendo no Senhor Jesus. E ele estava passando por uma enfermidade. Você me perdoa, porque eu nem te pedi para falar isso aqui, mas é porque eu acho o testemunho muito lindo. Se você ficar bravo comigo, me perdoa. Mas eu tenho certeza que ele não vai ficar bravo. Mas o irmão dele estava assim, com uma enfermidade e não tinha mais jeito. E aí, nos momentos finais, o irmão dele falou assim, para uma pessoa que estava do lado, falou assim: ora por mim, ora por mim. Foi isso, Jovelino? Foi. E enquanto a pessoa orava, ele adormeceu. Ele morreu. Morreu crendo no Senhor Jesus Cristo. E, Jovelino, você vai ver seu irmão novamente. Seu irmão está lá no céu com o Senhor Jesus, consciente. Ele não sente mais dor nenhuma, não sente nada, apenas paz, muita alegria. Ele sabe quem é você, sabe de todo mundo. Mas ele sabe que ele está no céu porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço dos pecados dele. E um dia, irmãos, o Jovelino vai encontrar com ele. Irmãos, isso é lindo, não é, irmãos? Irmãos, isso é lindo demais. Isso é maravilhoso. Essa é a viva esperança que o Senhor Jesus nos dá. Amém? Oi? Oi? Ah, sim, exatamente. A Patrícia falou assim, né, que o irmão do Jovelino, como que chamava o seu irmão? Manuel. O Manuel, ele só não está cuidando do Jovelino lá no céu. A Patrícia falou isso. De fato, é de verdade. Não existe isso, né? O Espiritismo crê nisso, né? Foi embora, está cuidando da gente. Não, irmãos, isso não existe. Quem cuida de nós é o Senhor Jesus Cristo, né? E nós não vamos entrar a fundo nisso, porque não é o tema da aula. Mas, enfim, nós vamos nos encontrar com quem já partiu. Com quem já partiu, crendo no Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem, vamos parar agora. Ricardo, para a gravação aí, fazendo um favor. Eu quero rodar esse filminho aqui. Irmãos, é um filminho bobo, tá? Mas vai dar uma ideia do que é o arrebatamento, de como que vai acontecer o arrebatamento. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o arrebatamento? Quer fazer pergunta? Pode